Gente, boa tarde. Que bom estar aqui, né? Mais uma live aí com um conteúdo um pouco mais fresco, né? Menos tenso em época de pandemia. Mas, enfim, eu vou apresentar para vocês o nosso resultado, o nosso relatório para outono e inverno 21, quer dizer, do próximo ano, cujo título é Antídotos. Enfim, quando a gente começou a desenvolver esse conteúdo, a Covid ainda não tinha sido identificada como uma pandemia, né? Mas o fato é que as pesquisas apontaram para que a gente estava passando por um período de ansiedade generalizada, né? Por medos, incertezas, por um planeta e uma indústria em rota de esgotamento e pela pressão constante de resultados. Tudo isso justificava, né, diferentes correntes, em busca de um novo padrão de qualidade de vida, né, e esse padrão é entendido pelo equilíbrio mental, físico, espiritual, emocional, enfim, um equilíbrio holístico, mas não a nível de ficar pensando em fazer alguma coisa, mas no sentido de que era hora de meter a mão na massa, efetivamente, de realizar ações e reações, provocar reações que podiam aliviar essas tensões em relação a essas mudanças que a gente estava passando, né? De forma a causar um benefício para todos nós. E, enfim, aí a gente estabeleceu que a gente trabalharia com esse tema, antídotos, que acabou sendo muito propício, né, para o momento. Que no momento a gente está procurando antídotos, né, literalmente, para combater esse momento esquisito que a gente está vivendo, né? E falando de moda, a gente decidiu apostar na continuidade dessa publicação e na divulgação desse relatório, porque o nosso propósito, o propósito do Inova Moda, o propósito do Senai CETICT, é de conectar pessoas e continuar compartilhando informações que inspirem novos produtos e novas estratégias de negócio. A gente tem certeza que em breve a gente vai voltar a criar e produzir. Embora sejam tempos difíceis e instáveis, né, e que a gente talvez até tenha que pular uma estação, o fato é que a gente não pode parar, porque a criatividade ainda é o coração desse sistema moda. Vou começar apresentando um vídeo de introdução e depois a gente segue com a palestra.
vocês viram, essa história é contada através de 3 conceitos, que são os 3 antídotos, que a gente identificou como sendo os principais. Esperança, confiança e prazer. Esperança é um antídoto baseado em respeito, confiança é um antídoto baseado em excelência, e prazer é um antídoto baseado em inovação. Então, vamos à esperança. Esse antídoto baseado em respeito, em atitudes que promovem o bem-estar e a harmonia com a mãe natureza e questionam a noção de que o crescimento a qualquer custo não é aceitável, né? Então, o conceito esperança, ele é contado através de dois temas que, na verdade, se traduzem em 2 estéticas diferentes. Esse respeito, ele tem a ver com uma desaceleração consciente e é relatado através do Mística e do Gaia. Mística, que é o primeiro tema do Esperança, são porções que envolvem escolhas inspiradoras e mais verdes em prol de um futuro melhor, né? É um conceito, um tema que fala muito sobre a inspiração, esse frescor, né? Essa inspiração nos astros, de viver em paz e harmonia, com práticas de reflexão e contemplação. Então, essa inspiração são caminhos espiritualizados, são caminhos silenciosos, seguido por grupos de pessoas que optam por respostas mais essencialistas, né? Aqui o menos é mais mesmo. E é um novo espírito de design que insere o valor humano na vanguarda da inovação. E aí a gente começa essa história, esse tema, falando sobre bem-estar e proteção através desses dois exemplos, que à esquerda da tela é um body, né, futurístico, que é desenvolvido por meio de bactérias saudáveis que são inseridas nas fibras e que geram uma sensação de bem-estar quando você sua, né? Então, elas são inseridas em pontos estratégicos das fibras do tecido, do body, e quando você transpira, ela anula o odor. Isso é muito interessante, principalmente para regiões mais frias, porque além de reduzir esse mal-estar do odor, né? Ela também reduz, o uso do body reduz o número de lavagens da roupa que você está usando por cima. Outro recurso também é o de proteção, como essa marca que está aqui à direita, que é a Volebac, que eles são especialistas em empregar materiais avançados com base em propriedades de resistência e proteção. Aí vem fogo, vento, água, temperatura. E são características essenciais para o segmento de uniformes, principalmente, ou ligados a esportes radicais ou de aventura. Outro ponto interessante é a empatia, né? De marcas que estão, enfim, marcas que estão desacelerando, né? Trabalhando com uma resposta ao hiperconsumo e que estão desacelerando tanto esteticamente, né? Porque a gente tem muita informação visual, tanto esteticamente quanto nos processos de produtos, desenvolvimento de produtos. Aqui a gente tem um exemplo de uma loja, de uma marca californiana, que ela usou um concreto cor-de-rosa para dar essa aparência, né? Essa aparência de tranquilidade. E aqui embaixo a gente tem algumas marcas, sendo que 2 são nacionais. A primeira da esquerda, ela é internacional, mas são marcas que privilegiam, né, a diminuição do uso da água na sua fabricação. E assim, tanto o sabão de coco em pó, que é você quanto essa aqui, que é um sabão para lavar a mão da Fogo, que você que mistura a água ali. Então, isso num processo de fabricação, de volume de fabricação, isso reduz o uso da água, além de ter essa estética totalmente mais limpa, né? E aqui embaixo também, dessa marca Bob, que são os shampoos e condicionadores em barra,
né, que uma novidade que está uma novidade recente que está no mercado, que também tem uma alta durabilidade. Os três empregam também o conceito de não usar plástico nas suas embalagens, né? Eles utilizam o papel, tudo que possa ser reciclado, ou privilegiam o vidro, né? Falando em suporte, marcas que dão suporte, estão se mobilizando também, que está dentro desse conceito. É a questão de abraçar o consumidor, né? Então, marcas como essa que estão usando designers, que estão desenvolvendo algumas ferramentas, né? Alguns equipamentos nesse período do coronavírus, estão desenvolvendo que podem ser impressos com tecnologia 3D e que são compartilhados nos sites gratuitamente para que qualquer pessoa que tenha uma impressora 3D, possa produzir esses materiais. Um é aquela fivela, né, que para máscara, né, para aquela máscara de acetato, e outra esse equipamento que é colocado na maçaneta para evitar o contato da mão, né? Então, são produtos, equipamentos novos que são desenvolvidos e disponibilizados, né, nesse processo de empatia. Dentro desse conceito, a gente tem essa estética que é muito mais, quase que espacial. A nossa cartela é composta, essa cartela está no preview, que está na plataforma. A nossa cartela é composta por a mistura dos tons neutros, né, das cores neutras com as cores delicadas. E o mood, né, a estética disso é esse visual quase que intergaláctico, um minimalismo futurista, meio uma poesia de astros, né, uma aventura pela lua, enfim, mas de uma forma aconchegante e funcional. O segundo conceito é Gaia. O segundo tema dentro do conceito de esperança é Gaia, né? Gaia é um antídoto que neutraliza, procura neutralizar as preocupações com aquecimento global, com poluição e sustentabilidade que passaram por um novo estágio, né? Agora isso está se transformando numa mudança cultural. Uma forma de neutralizar os efeitos do que a gente chama de eco-ansiedade, né? E os consumidores, o público que está o grupo de pessoas que está envolvido nesse tema, são pessoas que acreditam que as empresas, né, têm obrigação de ajudar a resolver de forma mais efetiva. Chega de ficar debatendo sobre sustentabilidade, né? Está na hora da gente meter a mão na massa, meter a mão na terra mesmo e provocar uma mudança, né? É uma forma de ativismo totalmente conectada ao compromisso com um modo de vida em plena sinergia com a natureza. Ou seja, fazer melhor com o que temos na natureza. Então, aqui é uma ambiência, né, que mostra esse caminho, né, de conexão com a natureza, de se realinhar com um habitat natural, botar as mãos na terra e aprender com a mãe natureza. Nosso primeiro exemplo aqui, nossa primeira referência é essa marca, que é uma marca, se não me engano, coreana, que ela trabalha unicamente, e aí vem os conceitos de circularidade, né? Unicamente baseada em upcycling. E o interessante também é que ela já trabalha com upcycling em pequena escala. Geralmente a gente acha que o upcycling a gente só pode desenvolver uma peça, mas eles têm um trabalho de curadoria muito interessante, que na coleta das peças, né, que eles pegam para retrabalhar, eles conseguem trabalhar de uma forma de montar e consertar, atualizar essas peças de uma forma que já dá para produzir numa pequena escala, né? Então, a proposta da marca é agregar valor a produtos desprezados, salvando os estoques mortos, né, para o futuro. Vamos ver aqui, tem um vídeo da marca.
Se vocês observarem, nenhum desses produtos tem fábrica de recycling. Parece que produtos novos saem de uma produção. Isso mostra que é possível, sim, com um projeto bem montado, e trabalhar as peças desgaste, então você vai eles gosta da marca também, é trabalham na só comentando, a indústria, esse trabalho de upcycling também tem promovido também o desenvolvimento de uma indústria alternativa, que são as roupas consertadas, né? As roupas que são... Mas não é aquele conserto, vamos dizer assim, com cara de artesanal. É um conserto que fica com cara de industrial mesmo. Então, as técnicas já estão sendo tão aprimoradas que os produtos já têm essa cara de novo. E envolve esse grupo, né, que é ecoconsciente e que procura por produtos que sejam mais sustentáveis e mais circulares. Na natureza, tudo que a gente tem, né, praticamente pode ser desmontado, consertado, atualizado para ser vendido novamente, adquirindo um novo valor. E no mundo da moda, em especial no universo dos têxteis, a pesquisa... Está passando um carrinho aqui, só um instantinho. No mundo da moda, em especial no universo dos têxteis, a pesquisa e o desenvolvimento de novos materiais com essa preocupação de circularidade tem sido uma busca constante, né? É o caso dessa empresa aqui, que desenvolveu, dessas duas empresas que eu vou mostrar agora, que é a Bergans e a Spinnova, que elas desenvolveram em colaboração um produto, um tecido, que ele é tanto reciclado quanto reciclável, né? Então, são essas inovações ecoconscientes que podem ajudar, né, a dar soluções para facilitar a indústria a se preparar para uma transição. Imagine if we could make fully circular products using only renewable resources. We can. Spinnova is developing a completely unique process with the possibility to make 100% circular materials from renewable sources. The technology uses certified wood, deconstructed into cellulose through a mechanical process without the use of any harmful chemicals. The most beautiful thing with the Spinnova material is that it can probably be produced and reproduced again and again with a minimal environmental footprint. We are still at an early stage in developing this groundbreaking material, but our future goal is to make infinite pieces of outdoor equipment using only one piece of fabric. Do you want to explore the future with us? Visit bergans.com to find out how Spinnova and Bergans are working together to make tomorrow's materials and how you can take part in the journey. This is the collection of tomorrow. Spinnova by Bergans. Believe in tomorrow. Explore today. Vai ser desmontado e é como uma assinatura. Esse produto vai ser desmontado e vai ser renovado e passar para outro cliente, né? Dentro desse conceito surge um novo método que talvez vá ajudar bastante nessa questão de promover a circularidade, que é o design centrado na vida. A gente
a nossa forma de trabalhar atualmente é voltada, a gente usa o método de design centrado no humano, né, para desenvolver aquilo que é necessário, que é desejável, né, que é factível para o negócio e é viável tecnologicamente, quer dizer, a gente pode fazer. Do outro lado dessa história, existem os princípios do design circular que muitas vezes não são entendidos, não são assimilados com muita facilidade. Parece que isso está muito distante da nossa realidade. O som tá bom agora, gente? Melhorou? E, enfim, surge esse novo método misto, né, um método híbrido, que é o design centrado na vida, que passa a ser um design, um projeto de produto que é bom para a Terra e bom para as pessoas, que une esses dois métodos num método só e promove esse bem-estar, né? Esse status de regeneração contínua. Esse é um tema que a gente pode abordar com mais profundidade depois, que a gente tem a intenção de abordar com maior profundidade depois, dentro de outras palestras que nós vamos realizar. No Gaia, nesse tema, a gente usa como base a cartela dos neutros misturadas às cartelas, a cartela dos naturais, das cores naturais, e a estética tem muito a ver com o workwear, né? Uma funcionalidade com propósito, é uma estética de proteção, de neutralidade, de uma atitude para a sobrevivência. O segundo tema o segundo conceito que a gente traz aqui no Antídotos é a confiança, né? A confiança é baseada na confiança no outro, naqueles que a gente compartilha os mesmos valores e na excelência do que foi desenvolvido no passado, né? A gente sabe que nas gerações passadas não tinha essa necessidade de velocidade, a qualidade era um fator primordial, a excelência de produtos era uma das principais características dos produtos, tanto na antiguidade, né, num passado mais distante, quanto no passado mais próximo. Então, são atitudes capazes de desafiar todas as habilidades e quebrar a conformidade dos padrões estabelecidos, ressignificando tudo, né? É um ritual, é quase que como um ritual que mistura num caldeirão o fervo do étnico e do urbano, do high e do low, do ancestral e do moderno, e esse movimento reivindica o senso perdido das heranças pessoais, culturais e espirituais e nos inspira a olhar para a história com H maiúsculo através de uma lente criativa, aí que redesenha toda essa riqueza do passado, né, e faz a gente se reencontrar numa essência das criaturas híbridas que nós somos atualmente. Esse conceito, ele é composto através de dois temas, que é a magia ancestral e a força da humanidade. São símbolos, né, antigos, mas com uma consciência totalmente moderna. Então, vamos à magia ancestral. Magia ancestral fala sobre a moda e o tempo, né? A moda sempre esteve conectada ao tempo, ela não só reflete e representa o espírito do tempo, como ela também se desenvolve como um relógio como um relógio sensível e preciso, né? Nos últimos anos, a gente sabe que essa questão do tempo tem sido pauta de discussões na comunidade de moda. Sempre teve essa presença dessa discussão, né? Nessa pesquisa, durante essa pesquisa, nós percebemos dois fatos coincidentes e intrigantes, né, que aconteceram nos últimos meses e chamaram a atenção para essa questão da transitoriedade nas discussões, né? Um desses temas, desses fatos que aconteceram foi o vídeo, foi a exposição. E o tema da exposição, o Metropolitan Museum of Art de Nova York, em
todo ano traz um grande baile, o tema dessas a relação da moda, vão apresentar a relação da moda desde 1870 até o presente. Conecta e ao mesmo tempo discute. Então, essa correlação da moda O outro fato que nos chamou a atenção também foi que nas passarelas, nos últimos desfiles que a gente ainda teve acesso, a gente percebeu que havia uma obsessão explosiva por uma moda ancestral, né? Principalmente inspiradas no período do Renascimento. A gente entendeu que isso parecia mostrar um cansaço coletivo no futuro, parecia até uma previsão, né? Um cansaço coletivo no futuro. E o antídoto, nesse momento, era recorrer a um pouco de fantasia, simbologia e arte, como a moda sempre faz, né? Quando chega a um determinado ponto, ela volta ao passado e vai resgatar toda essa sabedoria e essa sabedoria da arte, né? Essa sabedoria histórica. E engraçado que esse novo milênio, né, tem sido descrito por muitos pesquisadores como um momento regido, né? E, por incrível que pareça, muitos jovens passam a se sentir cansados dessa homogeneização das redes sociais. Isso não se trata de um conceito para pessoas mais velhas, mas sim está muito relacionado a esses jovens que estão cansados, saturados desse excesso nas redes, né? Então, eles cada vez mais estão valorizando a história sob um viés nostálgico para resgatar um certo frescor de eras passadas. Num cenário nostálgico, é bem natural que ressurja o interesse por aspectos luxuosos, né, resultantes de antigas técnicas tradicionais. Um exemplo aqui é esse jacquard, essa marca, que é uma indústria que ela é super nova, essa marca, ela tem 8 anos, mas ela está presente sempre em todas as feiras, mas eles resgataram a técnica muito tradicional e aplicaram no jeans. Então, esse resultado é um resultado premium, né? Os denis que eles desenvolvem são, assim, peças luxuosíssimas. Também, se apreço pelo raro, dentro da mesma pegada, esse apreço pelo raro está muito relacionado com as rendas, né? E esse interesse, ele renasce também, que a gente também pôde ver nas passarelas, muitas representações de rendas, né? E são aquelas rendas, até numa contramão daquilo que é feito, porque a renda tem todo um processo manual, né? As rendas antigas, elas são todas feitas manualmente. Então, uma valorização, uma contracorrente contra aquilo que é feito de forma muito rápida hoje em dia, que a gente está acostumado a ver, né? Então, esse interesse pelas rendas, essas preciosidades, elas voltam à cena no momento também em que o reuso e a sustentabilidade estão em pauta. Por outro lado, também surgem artesanias com base tecnológica, né? Novas maneiras de apresentar, eu diria até luxos antigos,
né, como o couro e as peles. No caso das peles artificiais, dando um exemplo aqui, esse é o objeto de pesquisa do chamado Instituto da Pele Falsa, que, se não me engano, é em Paris, que eles desenvolvem uma pele que é totalmente similar, é muito parecido com a pele natural, né? É quente, é durável, ela o cuidado com ela é até mais fácil, né? Porque a gente sabe que tanto a pele quanto o couro natural, eles exigem um maior cuidado de armazenamento. Enfim, eles desenvolvem, eles pesquisam materiais para desenvolver esse sintético de luxo que tem a mesma aparência, né, de uma pele natural, e que vai durar uma década. O interessante é que quando houver esse desgaste do produto ou você queira descartar, você pode devolver. Essas peles são retrabalhadas, são desmanchadas e reaproveitadas no desenvolvimento de peles artificiais novas. Esse aqui do lado direito também é um material que foi desenvolvido por esse laboratório, por esse grupo de designers lá envolvidos com biomaterial. É um couro que pode ser utilizado tanto para embalagens quanto para moda. E ele é feito através de compostagem, ou seja, eles pegam restos de feiras de materiais orgânicos, trabalham através da compostagem e, a partir desse resultado, eles constroem, eles desenvolvem esse novo produto que parece um couro, né? Que, como eu falei, pode ser tanto usado para embalagem como para aplicação na moda. A cartela mistura as cores pop com os neutros, que resultam numa cartela, vamos dizer assim, é uma cartela mais histórica, né? Mas não tão histórica o suficiente, porque ela tem esses pontos, esses brilhos da contemporaneidade, que são as cores pop. E a gente passa para o outro conceito, ainda dentro do confiança, que é a força da humanidade. A força da humanidade é um tema que fala sobre esse caldeirão de pessoas paradoxais, reforçando o conceito de uma nova riqueza, né? Surge um conceito de uma nova riqueza. E aí a gente para e pensa que o ato de consumir, quando ele se torna um prazer moderado e consciente, ele não é mal visto, né? Na verdade, ele valoriza a liberdade e a autoexpressão, e é uma das correntes mais fortes entre consumidores que estão perdendo interesse pelos bens supérfluos tradicionais, né? Desapegaram também, já não estão mais apegados com a noção de posse e de propriedade. Aqui a ideia do luxo é significada pela curiosidade, pela liberdade de encontrar aquilo que é diferente e único em baús que guardam os tesouros de um passado mais recente. Então, na verdade, aqui a gente está falando sobre o vintage. E aqui tem um videozinho que foi lançado recentemente pela Gucci, que foi do Pre-Fall, desse outono, do outono-inverno, que fala... Vou soltar o vídeo aqui. Opa! Esse vídeo, ele tem até um cenário meio, né? Não sei, porque... Some velvet morning when I'm straight, I'm gonna open up your gate and maybe tell you about Phaedra and how she gave me life and how she faded in. Some velvet morning when I'm straight. Flowers growing on a hill, dragonflies and daffodils learn from us.
Bom, vocês percebem que tem um ar romântico, né? E esse novo romantismo, o novo romantismo sempre foi sinal de liberdade, né? E dessa liberdade de ser diferente e de ter diferenças. Então, a gente está falando sobre um resgate de uma história mais recente, né? Que, como eu falei, é o vintage, de 20 anos para trás, pelo menos, que vai construir, que vai permitir esse aspecto até luxuoso e divertido, né? Que a gente está chamando de novo luxo. Dentro desse tema, é muito importante ressaltar, é importantíssimo ressaltar esse mercado das roupas pré-amadas, as roupas que já foram amadas por alguém, né? Que eu acho até esse título bem interessante. E o crescimento desse mercado de revenda e aluguel de produtos de modas, ele está deixando de ser um segmento de nicho ou até de recurso de pessoas de classes menos favorecidas, né? Que sempre recorreram aos brechós. Só que esses brechós, eles têm se tornado verdadeiras marcas de luxo, que inclusive gerou até uma nova profissão, que são os curadores, né? Que são pessoas que são contratadas para buscar fazer uma curadoria nesses brechós, em determinados brechós, no mundo todo, para buscar peças que possam servir de inspiração para outros. Esse mercado ele cresce também, muito impulsionado pela busca de consumidor, além do boom da nostalgia, né? Pela busca de consumidores que utilizam, recorrem a esses produtos diferenciados e únicos, também apontando o caminho em direção à sustentabilidade, ou seja, é o reaproveitamento, é voltar a amar, né, uma peça que já foi amada por alguém. Então, esse espírito vintage, ele já é tão forte que ele já tem inspirado novas coleções e novos produtos, como essa reedição da antiga calça bag, essa aqui é uma semi-bag, que tão famosa nos anos 80. A bag era muito maior, para quem regula mais ou menos da minha idade, deve se lembrar, mas inspirou, né, essa reedição do que eles chamam, que a Levi's está chamando de balloon jeans. Dentro desse tema, e falando de estoques, de roupas pré-amadas, enfim, a gente sabe que a moda é um modelo de negócios repleto de sobras. Sobra de produto acabado, sobra de material, enfim. E nesse tempo de parada, é uma preocupação que eu acredito que seja quase de todos nós, né? O que fazer com esses produtos? Isso também é um tema de uma palestra que a gente vai apresentar posteriormente aí em curso. O que fazer com esses produtos, né? Como aproveitar esses produtos, uma vez que nós paramos de produzir, enfim. Em primeiro lugar, isso é uma ação preventiva, né? Ter um modelo de oferta orientado pela demanda. A gente trabalhar muito mais próximo à demanda, para não ser surpreendida. Claro que a gente não vai ter a cada ano uma pandemia, mas a pandemia ela está ensinando muita coisa, né? Porque hoje muitos podem olhar para os seus estoques e ficar assustados. O que eu vou fazer com isso? Então, primeiro, um modelo de oferta orientado pela demanda, está sempre muito mais próximo da demanda, evitar a superprodução, criar coleções menores e mais frequentes. Essas são ações preventivas, né? E ações que a gente pode aplicar agora nesse momento, né? Existem sites que compram coleções de temporadas anteriores, e podem revender como saldo, enfim. Investir em suporte para logística reversa, e algumas empresas lá fora que trabalham com esse tipo de serviço, eu estive lendo que empresas que investiram nesse tipo de serviço tiveram uma monetização de em torno de 30% a 40% com estoque parado. Dar vida aos produtos acabados em estoque.
Isso que a gente chama de upcycling de primeiro uso. E esse upcycling de primeiro uso, antigamente a gente tinha, na época que eu trabalhava em confecção, a gente tinha muito assim, não vendeu, pega lá, vamos botar um bordadinho no bolso. Isso não funciona mais, porque o consumidor hoje é muito esperto. Então, ele sabe. Então, a questão é olhar para os produtos que tem em estoque e entender, que nem aquele exemplo que eu dei lá atrás, né? Que eles trabalham com upcycle e conseguem fazer uma produção em pequena escala. E trabalhar com um projeto de design para dar nova vida a esses produtos parados. E assim como também o reaproveitamento de matéria-prima, né? Criar um olhar novo para a matéria-prima parada em estoque. Esse é um assunto muito complexo que a gente vai desenvolver depois. A cartela desse tema é conjugada pelos tons, não são neutros ali, pelos neutros e pelo pop. A estética desse, não precisa nem falar, a estética dele é muito mais voltada, bem voltada para esse estilo vintage, né? E aí a gente chega no último conceito, que é o prazer, já está quase acabando, onde a gente também, para fugir desse culto, né, a produtividade implacável, né, essa cobrança que a gente faz o tempo todo, a gente mesmo, né, enquanto empresa, enquanto pessoas, enquanto chefes de família, enfim, a gente se cobra muito o tempo todo, né, a produtividade, a eficiência, enfim. A gente precisa também de um tempo livre dedicado a um momento de escape, né, de divertimento, que permita a gente fugir um pouco da realidade para encontrar novas perspectivas, né? A gente precisa refrescar a mente, né? E o corpo também, para voltar para o mundo, para os nossos mundos, de uma forma mais leve, né? Então, apostar nessa tendência aqui é como navegar por um universo de 2 dimensões. Aqui a atitude é totalmente experimental e inusitada, e trafega entre os espaços que superam as sensações que a gente chama de normais, né? Na verdade, esse tema, ele é tratado esse conceito é tratado através de 2 temas, que é o Adrenalinhas, que é uma brincadeira com adrenalinas, e os jogos de sedução, onde a gente prioriza, né? Onde são priorizados que não é mais nenhuma transformação digital, mas sim uma revolução digital. Aqui é consumir melhor do que consumir menos, né? Essa galera que está envolvida, esses consumidores que se seduzem, né? Se sentem seduzidos por esses temas, eles são mais seletivos nas suas escolhas. Enfim, vamos lá ver o que é, né? Então, vamos ao adrenalinas. Atualmente, a regra está muito clara, né? O distanciamento social é o melhor meio de evitar a contaminação em massa, ponto, isso a gente sabe. Em resposta a isso, a gente tem visto que muitos têm recorrido, quase todo mundo tem recorrido, assim, freneticamente aos recursos digitais, assim como nós estamos fazendo aqui hoje, para redefinir essa relação entre marca e consumidor, né? É através desses recursos digitais que a gente hoje consegue contato com os nossos consumidores, com os nossos clientes, enfim. E o Adrenalinhas, ele é muito inspirado. O Adrenalinhas, ele é inspirado na indústria dos esportes, né? Que são esses jogos, que são os campeonatos que são realizados no mundo inteiro através de recursos digitais, através da internet. É um mercado que tem um potencial bilionário, mobiliza bilhões, é tudo mega nesse esporte, né? Mobiliza milhões de pessoas. Da informação é exponencial. O efeito desses games funcionado, desenvolvimento,
tem provocado o desenvolvimento de novas interfaces, de aperfeiçoamento de novas tecnologias emergentes, tal como a 5G, a inteligência artificial, a realidade aumentada, a realidade virtual. São recursos que são fundamentais para esses jogos, né, para a realização desses jogos, e que acabam contaminando e facilitando principalmente uma relação de comunicação com os consumidores, né? Então, é um conceito que é traduzido em menos pânico e mais diversão, que é praticamente a essência desse... Eu não pulei nenhum, não, né? Não, pulei não. Como é o caso aqui, é onde a gente começa a perceber que o digital, ou seja, vamos falar que o e-commerce não é mais a peça central da experiência da marca, né? A coisa já está extrapolando a um nível de interatividade e de imersão exponencial, como tem muito a ver com esse tema, né? A ênfase está mudando para a melhor forma de usar essas tecnologias como um facilitador invisível, como ponto de partida para uma jornada de uma experiência imersiva, como é o caso aqui da realidade aumentada, utilizada pela marca inglesa Burberry e o site de pesquisa do Google, que você pesquisa na loja, no ponto de venda, você pesquisa um produto que você queira comprar e experimentar, e você experimenta através do recurso de realidade aumentada, você experimenta através do seu celular para depois realizar a compra. Então, é uma forma de se conectar com o consumidor, facilitar a vida do consumidor de uma maneira mais divertida, não tão óbvia, e atrair, e ao mesmo tempo, em tempos normais, atrair os consumidores para o ponto de venda. Ou e também usa isso. Percebe que mais para visualizar o físico e o digital como coisas distintas, né? Volto a frisar, como a gente está, embora a gente esteja num momento de distanciamento e de portas fechadas, mas é preciso começar a trabalhar para que quando a gente volte a uma normalidade, enfim, a gente já tenha acesso a esses recursos, porque isso está facilitando muito a vida de todo mundo. Então, quando voltar à normalidade, não vai ser mais normal, não vai ser mais como antes, porque essa intensificação dos recursos digitais, ela é muito grande. Então, o consumidor acaba se acostumando e fica irreversível, né? Aqui algum exemplo também da ascensão dos avatares de marca, né? A criação dos avatares de marca, que acabam se tornando elementos não só de diversão, como comunicação. Então, aqui a gente tem um exemplo de um perfume da Miu Miu, da Prada, que foi lançado através de um gamezinho, que a menina está aqui no cantinho da tela esquerda. A menina, ela brinca com o perfume, ela escala como se fosse um joguinho mesmo, né? Aqui do lado direito também, outra marca que criou um avatar junto com um game, e os personagens do game usam essa marca esportiva dentro do jogo, e esse aqui também é um que eu vou mostrar um vídeo, um que foi desenvolvido também para lançamento de um tênis da Nike.
eles utilizaram os tênis nesses jogadores, nos bonequinhos, né, nos avatares. Opa. E aí a gente termina aqui esse tema falando de uma ação também que tem sido muito debatida, mas que passa a ser um recurso, que são os eventos de moda virtuais, né, com o exemplo da London Fashion Week, que vai acontecer agora em junho, onde estão sendo criados avatares também, que está adaptando essa inovação digital para atender essas necessidades do momento, e que provavelmente, num futuro breve, né, dentro dessa nova normalidade, já é um recurso que já é pensado para não substituir o físico, mas já é pensado num formato de integração que não seja mais, que seja irreversível, né? Esse tema, ele tem a cartela totalmente baseada no performance, que é uma cartela esportiva, e o visual é bem esportivo mesmo, por causa dos games e dos esportes. E o último conceito, o último teminha que a gente vai falar, são os jogos de sedução dentro dessa história de prazer, né? Jogos de sedução, ele é embasado em comportamentos que a gente fala que é um novo feminismo, né? Que é um ativismo muito mais em prol da melhoria contínua do ser humano. As mulheres, ultimamente, elas têm sido retratadas com muito sucesso como as grandes super-heroínas do cinema, né? Dos filmes. E, paralelamente a isso, a gente percebe também o crescente interesse global pelos esportes femininos, né? Tanto essas duas forças estabeleceram um novo paradigma para esse ideal feminino, né? Que integra performance, paixão, suor, coragem e, ao mesmo tempo, totalmente integrado, né? A gente tem uma grande sensualidade, uma grande humanidade e, ao mesmo tempo, também demonstra toda aquela fragilidade corajosa das mulheres, né? Então, aqui a gente está falando numa era pós aquele movimento Me Too, onde esse feminismo é muito mais moderado, não coloca mulheres contra homens, mas apresenta essa mulher forte, realizada e sensual, né? Dentro disso também a gente está falando de dualidades, né? Porque a gente tem na figura das super-heroínas e das esportistas femininas, né? A gente tem esses dois momentos da mulher forte, intensa, e da mulher sensual e humana, né? E essa dualidade, ela também são novos códigos, e aí a gente vai passear um pouquinho lá na década de 90 para lembrar desse filme, que foi icônico na época e que vai ser relançado agora, o 4, se não me engano, que é o Matrix, né? O Matrix, ele apresenta justamente esse código de dualidade, onde as pessoas acham que estão vivendo no mundo real, ainda estão vivendo no mundo paralelo, mas na verdade é um mundo real. Então, essa dualidade, esse momento que a gente não sabe mais o que é real e o que é virtual. E aqui tem um vídeo também muito interessante, mostrando a que ponto, né, a tecnologia está chegando, brincando com essa quebra de limite, né, que não existe mais limite entre o que é real e virtual. Esse aqui são avatares. This is Neon.
verdade, esses avatares, como eles dizem, eles não têm a intenção de substituir os humanos, mas eles acabam se tornando mais um recurso, mais um canal de contato com o consumidor. Cadê meu mouse? Também dentro desse tema, ainda falando sobre inteligência artificial e outros recursos, né, rumo à quarta revolução industrial, aqui a gente tem os gêmeos digitais, que na verdade nada mais são do que uma representação digital de um produto, máquina, processo ou sistema no mundo real. Então, na verdade, esse gêmeo digital você tem como experimentar no mundo virtual, né, situações que podem ser mitigadas, problemas que podem ser mitigados no mundo real antes de você lançar, experimentar um novo processo dentro de uma fábrica, ou experimentar um novo produto no mercado. E aqui a gente tem um videozinho. Cadê? What if you could shift to a more dynamic way of designing and producing content? One that saves you time and money and increases your creative options and output. You can do this by using virtual living products known as digital twins. Virtualmente, que são disponibilizadas. A digital twin is generated by combining modeling data, precision measurements, and lifelike textures. It looks and feels identical in every way to a real product. It can be customized to any preference and endlessly altered, scaled, and repurposed for all media and across every touch point. As a single source computer-generated model, your production options are limitless. From physical to virtual worlds, your products come to life wherever your customers are and wherever you want to be. Digital twinning adds new dimension to the creative process and puts the power of scalable, automated, and on-demand content to work for your brand. Esse é um recurso tecnológico que tem tudo a ver, além de estar totalmente alinhado com a quarta revolução industrial, ele também ele tem uma pegada extremamente sustentável, né? Porque se você testa virtualmente, você não perde tempo, né? Você não para a sua fábrica para testar um processo, você não para a sua fábrica para testar um equipamento novo, você não precisa investir na produção nem de protótipos para colocar disponível para o consumidor, antes de você ter a possibilidade de testar tudo isso no mundo virtual e só depois colocar em produção quando tiver tudo certo. Aliado a esse movimento, a gente já está terminando, aliado a esse movimento, surge também, nessa dualidade, um questionamento sobre o que é público e o que é privado. A gente sabe que esse avanço das tecnologias, né, e principalmente o uso das redes sociais, a gente libera, né, até quando a gente entra no site que a gente lá aceita cookies, a gente está dando acesso a muitos dos nossos dados, né? Então, esse uso indiscriminado de dados já começa a ser uma preocupação para consumidores também. Porque tem câmeras de vigilância, câmeras dentro das lojas. Então, tem um universo que está nos olhando, né, e nos monitorando o tempo todo, que a gente nem percebe. Então, isso já começa a incomodar, e quem não assistiu, vale a dica aqui, assistir esse filme Privacidade Hackeada, que fala justamente, dá até uma angústia, mas fala justamente sobre esse uso dos nossos dados, sem autorização, né? Na verdade, a gente dá autorização, e que já está fazendo com que algumas empresas mais responsáveis, né, e mais conscientes comecem a adotar medidas, né, que protejam essa toda a sua cadeia, né, de produto, como a Ralph Lauren, que resolveu digitalizar toda a linha da marca Polo. Todos os produtos da marca Polo, agora eles nascem
digitais, eles são nativos digitais. Isso é importante porque com essa digitalização da cadeia, né, eles mostram uma tendência muito grande de mostrar esse compromisso corporativo da empresa com os materiais, com a rastreabilidade de matéria-prima, enfim, de como isso é realizado, de como esses produtos são realizados. Então, é uma abordagem muito importante hoje em dia, que é a transparência das empresas, né? Com esse respeito, com essa escolha de valores honestos que passam a ser fundamentais para uma indústria que tem que fornecer, uma indústria da moda, né, que tem que fornecer tanto significado quanto lucro. A estética ela é bem sensual, né? É bem baseada até no filme Matrix. Ela é muito sensual, ela abusa de recortes e decotes e não é essencialmente feminina, ela transborda isso para o masculino. A cartela é composta pelos neutros e as cores mais sensuais da performance, da cartela de performance. Aqui é o finalzinho. Só uma pontuação sobre a caminho da nova normalidade, né? Com base em respeito, excelência e inovação. Então, eu separei aqui alguns tópicos que, através de muitas leituras, eu identifiquei como importantes para a gente começar a orientar, né, o nosso retorno. São pontos que são fundamentais, né? Existem milhares, né? Mas esses aqui, dentro de um modelo que seja factível, que seja aplicável imediatamente nos negócios, que a gente já possa começar a trabalhar. Inclusive, esses temas aqui são temas de palestras que a gente vai começar a realizar agora no final de maio. Depois a Thaís, a gerência de relação do mercado, vai comunicar isso, mas são palestras abertas tanto aos departamentos regionais quanto a empresários convidados. A gente vai trazer alguns convidados também para falar sobre esses temas e como trazer isso para dentro da realidade das empresas, né? Então, o primeiro deles é o bem-estar. É normal, né? É natural que depois dessa onda, dessa pandemia, vai custar a gente entrar numa normalidade. Então, essa fase de transição, né? É fato que as pessoas vão procurar esse bem-estar, né? Holístico entre ciência, esse equilíbrio entre natureza e ciência vão se tornar fundamentais. E aí, dentro desse bem-estar, a gente pensa lá, não naquele nível, mas o que a gente pode oferecer de bem-estar e de conforto, né? Dentro da indústria do vestuário. Aí a gente pode pensar no homeware, no loungewear, até nas roupas de esportivas também, né? Tem muita gente malhando em casa. Então, o que a gente pode proporcionar de bem-estar, de trazer esse bem-estar? O outro é a segurança, que é um fator fundamental, tanto para ambientes industriais, ambientes de trabalho e de varejo. É importante que o consumidor sinta segurança dentro desses espaços, né? Para que eles possam transitar. Hoje estava até vendo no jornal uma menina, uma brasileira em Paris, mostrando que eles estavam entusiasmados pela reabertura das lojas, mas ao mesmo tempo eles estavam com medo, né, cautelosos, porque é tudo muito recente, e a gente está vendo que está ressurgindo aí uma nova onda, embora em nível mais baixo, mas está ressurgindo a doença em países que ela já estava controlada. A questão das marcas de empatia que se conectam com os consumidores, né? Esse não é o momento para a gente dizer, estou vendendo isso, estou vendendo aquilo. É o momento para dizer, eu estou junto de você. Eu entendo o que você está passando porque eu também estou passando. Então, vamos nos dar as mãos virtualmente. E, por exemplo, tem algumas marcas que estão dando, marcas internacionais de grande porte, que estão dando conselhos de que você pode fazer a cada dia da semana. Então, dia 1, faça um prato diferente. Não tem nada a ver com moda.
Dia 1, faça um prato diferente, aí bota uma receita. Dia 2, já conhece esses livros? Aí dá uma sugestão de livros para as pessoas lerem, para os consumidores da marca, como sugestão de leitura. Dia 3, que exercícios você fez hoje? Então, são atitudes, né, de empatia. É uma abordagem bem tipo abraço coletivo, só que virtualmente. Então, essas marcas, elas vão se destacar na mente de determinados consumidores que prezam por esse carinho, né? O consumo local em todos os níveis, né? É o momento da gente repensar que o mundo inteiro colocou seus ovinhos no mesmo cesto na China e na Índia, e é o momento da gente repensar. E quando aconteceu o problema lá, ficou tudo inacessível, né? Praticamente toda a matéria-prima ficou inacessível. Porque eles priorizaram, eles pararam, né? Wuhan era um dos lugares onde tinha maior fornecimento de matérias-primas e de produto acabado, e repensar como a gente pode desenvolver esse consumo, não só estimular o consumo dos produtos locais, como também a gente desenvolver novas práticas para estimular a nossa indústria de base, a nossa cadeia, né? A indústria de tecidos, a indústria têxtil, a indústria de aviamentos, enfim, tudo isso que nos dá suporte para entregar novos produtos. E principalmente agora, numa época que o dólar está na estratosfera. Outro fator é a questão da resiliência, a gente estruturar cadeias capazes de responder em diferentes situações. A gente está acostumado a trabalhar dentro daquela rotina, né? Linearmente, sem pensar em estratégias paralelas, né? Nos planos B. E a gente achava que nunca podia acontecer nada como aconteceu, e aconteceu. E isso é um grande aprendizado. Aproveitar esse momento, esse tempo que a gente está tendo, para ajustar essas cadeias, para trabalhar, aprender a analisar e trabalhar com coleções mais enxutas e trabalhar também, reorganizar, para a gente ter uma capacidade de resposta mais próxima às estações, que também já entrou em discussão, que é um novo calendário, que já está em discussão. Para que essa coisa de estação? Porque está no inverno, ainda está lançando o verão, enfim. Então, a gente repensar em como trabalhar isso de uma forma menos angustiante e mais assertiva. A questão da transparência também. Transparência, inclusão, respeito, autenticidade, valores honestos são elementos-chave hoje em dia, né? Passam a ser elementos-chave. O consumidor ele ficou muito mais atento, de orelhas muito mais em pé durante esse momento, e vendo-se, como a gente não... grande parte do consumidor não tem muito o que fazer, e o recurso maior é a internet, é o celular, está no celular, fica fácil de ver, de ver que as marcas que estão caindo numas pegadinhas, né? Que estão com um discurso, mas a prática é outra. Então, isso é muito importante, a questão da transparência, respeito e autenticidade com o consumidor. E esses dois últimos aqui, que falam da transformação digital e do uso da tecnologia da moda. Hoje a gente percebe que é um discurso que a gente já vem falando há algum tempo, a gente percebe que não dá mais para você não não utilizar tais recursos, né? Tanto na fase de planejamento, quanto na fase de controle, quanto na etapa de comunicação com o consumidor, na forma de você se relacionar com o mercado. Hoje já dá para ver que a gente não precisa ficar gastando muito mais em viagem. Surgiram do nada, né? Brotaram da terra, assim, de repente, inúmeras ferramentas que a gente pode se conectar. Enfim, essa transformação digital, essa importância da tecnologia na moda, ela
irreversível. Então, a gente conclui aqui que o Inova Moda Digital é esse espaço criativo on e offline, oferecido às novas gerações, a negócios e marcas, para que continue a fazer dessa indústria uma grande máquina de sonhos, porque na moda o melhor ainda está por vir. Muito obrigada a todos.